Muito bem, agora são 11 horas e 5 minutos. Obrigado você que nos assiste, você que nos ouve pela nossa Bela Vista FM, pela nossa web rádio KG. Terça-feira você já sabe, né? Sagrado aqui no programa Quadro Seus Direitos. Quando você descobre direitos que você nem sabia que tinha, né, Estela? Os patrões ficam muito felizes, né? Tu tem direito de sentar, tu tem direito de quicar. Mentira. É que a gente tava fazendo umas brincadeirinhas aqui internas com o doutor, né? Também tem direito, né? Graças a Deus vivemos uma democracia em que as pessoas que quiserem quicam, né? Tava quase passando não mal pode ficar aqui. no Ministério da Saúde, que aquela lá foi fazer a dança do bate, né? E não deu certo, né? Não, deu ruim lá, Deu né? ruim, demitiram o secretário. É aquilo também. Era a gente. dança do bate-cu, não era? Não deu certo. Mas tu tem direito de sentar se quiser. Tá? Muito bem. 11h06, então, o doutor Gilberto Dias está conosco. O quadro Seus Direitos de hoje vai falar sobre rescisão indireta. O doutor estava me explicando aqui no intervalo que o funcionário pode demitir o patrão. Como assim? Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então, é um assunto que não é muito comum entre as pessoas, entre a população, mas tem previsão, existe um artigo dentro da CLT, 483, que determina as regras, as condutas que, se o patrão não seguir, elas ensejam na rescisão indireta. Então, é conhecido nacionalmente pelo termo, o empregado demite o patrão. Então, quando você fala em rescisão indireta, a gente sempre associa isso. É quando o empregado demite o patrão. Então, dentro lá do artigo 483, existe uma série de obrigações. Uma vez que o patrão não cumpre aquelas obrigações, o empregado pode pleitear a rescisão indireta. Essa rescisão direta, ela não é feita extrajudicialmente. Você não pode chegar pro teu patrão e pedir a rescisão direta. Não é uma conversa entre você e ele. Não, tem que ser homologado em juízo. Então, você ingressa com uma petição inicial, né? O advogado, procura um advogado do seu conhecimento, ele vai ingressar com esse processo e aí, depois da tramitação no curso normal do processo, depois de uma sentença, o juiz vai decidir se aquele pedido de rescisão é procedente ou não. Então, tem que ser dentro do curso do processo. Quer dizer, se o meu patrão não está cumprindo uma regra estabelecida na contratação, eu acho que primeiro vale uma conversa no sentido de por que não está, né? Isso. Mas se essa situação persistir, aí é um advogado que vai resolver isso. Exato, vale sempre a primeira conversa, como você disse, para tentar resolver consensualmente, né? Sem precisar acionar o judiciário, visto que o nosso judiciário é bem sobrecarregado. Eu até trouxe um dado aqui relacionado a processos, falando nisso. De janeiro desse ano até maio, a gente teve 114 mil ações nesse sentido. 114 no Brasil. No Brasil, 114 mil ações de rescisão indireta. Uau! É muita coisa. E desses, como a gente estava conversando agora nos bastidores, dessas 114 mil ações, 80% são de não recolhimento da FGTS. Então, maior parte dessas ações é essa obrigação que é bem comum de acontecer, né? Do patrão não recolher a FGTS, e é o que mais enseja, então. Porque o funcionário, ele não sabe, né? Ele só vai saber se ele fazer uma consulta, né? Isso. Que eu acho que não é muito fácil de fazer também, né? Mas vem uma mensagem pra gente no celular. Seu patrão não depositou. Não, da Caixa Econômica. Mas vem que o patrão não depositou? Não, vem que foi depositado. Que foi depositado. Vem o saldo. Ou seja, você não vê porque teu patrão não está depositando. Se você não receber uma mensagem da Caixa, ali no quinto dia útil, normalmente a Caixa te envia, não sei, é referente a, de repente, um salário mínimo, R$156, algo assim, que eles têm que ser pago mensal, né? Então, daí... depende do salário da pessoa. Isso, depende do salário da pessoa. Se for um salário mínimo, acho que é em torno de 150. 8% do salário. 8%. Isso. Aí isso vem uma mensagem da Caixa Econômica no teu celular. E aí tem um agravante, né, doutor? Porque esse é um dinheiro que sai do salário do funcionário, não é? O FGTS, sim. Ele é descontado. Não, ao contrário. A Previdência sai. A Previdência sai, isso. A Previdência, que é 7,5% alíquota progressiva, sai do salário. Mas que também é uma guia que o patrão paga. O patrão sempre paga no mês. FGTS, Previdência para o trabalhador. Isso. O FGTS vai para a Caixa, a Previdência vai para o INSS. Só que do salário só desconta o INSS. O FGTS não. O FGTS é 8% sobre o salário que a empresa paga, o empregador paga.
E muito bem informado, a pessoa recebe o SMS. Se você se cadastrar, ela recebe o SMS mensal falando que o depósito foi feito. Então, hoje em dia está fácil de consultar. A gente sempre aconselha a consultar mensal. Para não ter surpresa. Para não ter surpresa. Além do SMS, tem o aplicativo da FGTS. Então, todo mês entra lá e vê se a porcentagem foi paga. Salvo engano, até dia 15 de cada mês o empregador tem para fazer o depósito da parcela do FGTS. Não depositou, recorrente, a justiça tem esse entendimento. Um mês só não basta. Precisa ser um pouco recorrente. Porque atrasou um mês, o patrão pode regularizar. Tem que ter essa premissa, né? Tem que ser flexibilidade. Exato. Então, atrasou 3, 4, 5 meses, aí você pode ter uma conversa. Se não for possível resolver, pode entrar com uma ação. A ação normalmente é escolhida porque, uma vez que é atrasado o recolhimento da FGTS, o Ministério Público pode tentar fazer um acordo, o Ministério Público do Trabalho, com o empregador. Mas esse dinheiro do acordo que ele vai regularizar não vai para o empregado, vai para o Ministério Público do Trabalho, para fundos, para caixas do MP. Então, o empregado vai sair sem nenhum valor, ele vai custar sem os depósitos. Então, através da ação que você consegue essa indenização correspondente a todo o período. Um exemplo, eu tenho um caso em que já estava quase 4 anos que a minha cliente estava sem os depósitos da FGTS. Então, foi feita uma regularização com o Ministério Público do Trabalho, mas aquela seria uma regularização para a empresa não pagar a multa que seria imposta a ela pelo MPT. Com essa regularização, ela só ia ficar quite com o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente entrou com uma ação para minha cliente poder ter esses valores corrigidos monetariamente, né? Por conta de todos esses atrasos. Tem um jurinho aí, né? Tem os juros. Doutor, mas a questão hoje está tudo tão interligado, né? Por exemplo, o patrão registra o funcionário, logo tem que depositar o FGTS. O Ministério do Trabalho ou algum órgão, ele não tem como fiscalizar isso no sentido de entender que tal empresa não está depositando e cobrar dela, ou isso não é feito? Tem, mas é muita empresa. Muita empresa. Ou seja, não fazem. O que acontece é fazer quando há uma denúncia. Então, quando tem uma denúncia, fica mais fácil. Mas agora, esperar que o Ministério Público dê conta, o Público do Trabalho dê conta de todas as empresas, não tem como. Quer dizer, demanda muito cada um cuida do seu, então. Se você sabe que determinada empresa não está cumprindo com a obrigação, faz uma denúncia anônima. Se você é empregado, né, vai ser para o seu próprio bem, se não para um terceiro conhecido. O ideal é que a pessoa que é empregada, assalariada, faça ela mesma essa fiscalização, essa consulta. A consulta tem que ser mensal, porque é um direito previsto na Constituição, na CLT, tem lei própria. Então, por isso que o FGTS é 80% dessas ações, dessas reclamações. Bom, mas a gente falou bastante de FGTS, mas é um dos pontos que liga à dita da rescisão indireta. Quer dizer, o meu patrão não está depositando, eu sei que não está, eu cobro dele, ele me enrola, né? Aí, então, o caminho é a justiça, porque quando você for demitido ou pedir demissão, você não vai ter direito a esse dinheiro, ou até o saque aniversário, né? Tem todas essas verbas incluídas, só que tem que ser procedente. Então, se você ingressa com a ação e o juiz entende que não é procedente, você vai continuar trabalhando, não vai ter recebimento das verbas. Se for procedente, aí recebe todas as verbas. A gente pode até relembrar quais são as verbas no caso de demissão, porque essa rescisão indireta é como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, você vai receber saldo de salário, férias, 13º, aviso prévio, seguro-desemprego, FGTS, multa, todas as verbas. E ainda, em algumas situações, cabe um pedido de indenização por dano moral por conta desse atraso que é contra a Constituição, visto que o FGTS é previsto em Constituição. Mas isso daí vai para o bolso do funcionário ou vai para o governo? Funcionário, tudo funcionário, as a verbas multa vai parar. Não, eu digo, você falou de multa. Multa dos 40% da FGTS. Multa dos 40%. Isso, tudo para o funcionário. Mas esse recolhimento do FGTS que não vai pro empregado, né? Esse recolhimento, no caso dos atrasos, né? O recolhimento fica atrelado a uma conta na Caixa Econômica, que o funcionário só vai ter o recebimento quando ele for demitido sem justa causa. Mas eu digo se ele reaver esses valores que não foram depositados em juízo, né? Se ele for reaver esses valores. Isso não vai diretamente para o bolso dele, vai lá para uma conta no processo. Não, no processo vai para o empregado.
porque está sendo discutido em juízo. Então, uma vez que o juiz entendeu que não foram recolhidos os depósitos durante 2, 3 anos, 9 meses, 10 meses, vai ser feito o cálculo através da contadoria da vara do trabalho, com juros por conta da atualização monetária, e aí esse valor vai ser o valor devido como se o empregador tivesse depositado regularmente e constantemente, certo, durante todo aquele período. Então, aí é feito o montante e pago tudo de uma vez só. Tanto a FGTS quanto todas as outras verbas. Entendi. Patrão, né? Aí que tá também o conselho, né? Porque é patrão. Tem que depositar em dia, porque depois vai ser muito pior. Vai e uma hora história, né? Vai. Isso aí é inegavelmente uma hora história. Só que a gente tá falando do FGTS, mas tem outras situações em que o empregado pode demitir o patrão, vamos dizer assim, né? Isso. Fora a FGTS, o que é mais comum são situações que não estão previstas no contrato de trabalho, que é o desvio de função, comum, conhecido desvio de função. Então, você foi contratado para determinada função, que está descrita no teu contrato de trabalho, e durante o teu vínculo empregatício ali, você foi fazendo outras coisas que foram te atreladas àquele acúmulo de função. Esse é mais um motivo que você pode ingressar com pedido de rescisão, porque são coisas alheias à sua função. Ou você vai pedir um aumento salarial, uma equiparação salarial condizente com a tua outra função que você esteja exercendo, ou rescisão direta. Fora isso, tem a questão de assédios também, assédio moral, assédio sexual, né? Dentro do assédio moral, a gente costuma dizer que não é só aquele assédio escrachado, aquele assédio que é visto por Você é burro. Mas o próprio rebaixar a pessoa de função. De repente a pessoa era uma secretária ou sei lá o quê, e bota aquela pessoa para fazer faxina, para lavar banheiro da empresa, né? Isso, o rebaixamento de função que tenha... Não que não seja digno, né? Mas não era a função que a pessoa foi contratada, não era né? a função primordial contratada. O rebaixamento... Ela se recusa a fazer café, por exemplo, aqui. Não, mas daí pra isso, o melhor café quem faz é você. Então daí tá justificado. Claro que eles estão brincando, mas, por exemplo, a pessoa foi contratada para fazer... Eu já vi isso acontecer. A pessoa veio contratada para trabalhar, né, numa função no computador lá, né, fazer nota, enfim. De repente, ela chega, tem outra pessoa trabalhando no lugar e aí diz, viu, vá fazer um café, porque já que você não tem o que fazer, vai fazer um café. Então é uma tentativa de intimidar a pessoa mesmo, no sentido de pressionar ela mesmo. Não tem o que fazer. Ou ali, pressionar ela a pedir a demissão. A demissão, né? Isso é muito comum, né? Tem que avaliar cada caso, porque tem coisinhas do dia a dia, da rotina, que não vão caracterizar não tem problema você fazer um café, não tem problema, né? Vai ser um mero de sabor, Sim. igual o termo usado na justiça. Mas quando é corriqueiro... Quando é muito de sabor... Quando é muito de sabor, quando aquilo acontece todos os dias, aí sim. Mas aí tem uma situação também, doutor, por exemplo, você contrata uma pessoa para uma função X e, obviamente, você registra ela naquela função X. Você não tem como elencar um monte de coisa lá. E, de repente, acontece uma situação em que você precisa que essa pessoa faça uma outra função. Você combina com ela. Agora eu preciso que você faça isso e deixa o teu trabalho aqui de lado, porque isso é mais urgente. Pode ser? Pode ser. Essa questão é complicada, porque daí depois há uma briga entre o patrão e o empregado vai lá e diz na justiça, olha, eu era contratado para tal coisa, mas ele mandou fazer outra coisa. Sim, aí nesses casos é só fazer uma alteração na carteira. Vai, pega a CTPS... Mas se isso é esporádico? Daí vai tendenciar para que o empregado faça esse pedido de rescisão. Porque ou você exerce aquela função, ou se você muda, você altera a CTPS, altera o valor de salário condizente com a nova função, e a pessoa vai passar a exercer um novo cargo. Exercer os dois, aí já vai complicar. Ou o que acontece, como a Estela comentou, de situação de empregadores rebaixarem um funcionário para outras funções com o intuito de diminuir o salário dele, o que é completamente vedado, a diminuição do salário. E aí você tem uma situação muito escrachada de assédio moral, dano moral e motivo para rescisão direta. Posso registrar alguém como profissional contratado para assuntos aleatórios? Brincadeira, não pode, né? A gente já sabe que não pode, né? Mas poderia, né? Seria interessante. Assuntos aleatórios, o que achou, Estela? Ministério do Trabalho. Nova função criada. Ministério do Trabalho baixa aqui na hora, né? Não dá. Diversos, né? Função, diversos, outros. Não tem. Tem que especificar, né? É uma proteção que o empregado tem. Claro. Né, com certeza. A gente falou, então, de pelo menos umas 3 situações, né? Tem mais alguma que o senhor gostaria de destacar? FGTS, tem assédio moral, tem dano moral. Você tinha comentado até no início, bem lembrado, falta de pagamento de salário. Então, atrasou o pagamento.
atrasou ou não pagou naquele mês, atrasou 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Porque salário tem caráter alimentício. E a Justiça do Trabalho protege muito essa questão do salário, caráter alimentar. Então, é um motivo forte de rescisão direta. Atraso no pagamento de férias não é tão comum as ações, mas é um atraso também. E esses são os principais. Tem aquela história de tire férias, depois a gente paga também, né? Isso aí também complica. Esse é mais comum, o atraso no pagamento das férias, porque tem que ser até 2 dias antes do primeiro dia. E o que acontece bastante é o empregador pagar ou no dia que você sai de férias, ou 1 semana, 2 semanas depois. O que foi alterado na última legislação as férias podem ser flexibilizadas, né? Isso, elas podem ser fracionadas. Fracionadas em 3 de 10, isso? 3 de 10 e... Não, perdão. Tem que ser um período no mínimo de 14 dias e os outros 2 tem que ser maiores que 5 dias. Esse é o fracionamento. A questão do 10, eu acho que você confundiu, é a questão de vender. Você pode vender férias para o empregador. Aí o máximo são 10 dias. Você não pode dispor de mais que 10 dias. Você tem que folgar 20 dias pelo menos, né? Porque tem que restabelecer a saúde mental. E quando a empresa, no caso, no 5º dia útil, paga, digamos que a pessoa está contratada para ganhar um salário mínimo, certo, né? E a pessoa no 5º dia útil, o empregador vai lá e dá R$500 só para ela. Diz, daqui 10 dias tu dou o restante. Ou no final de mês eu te pago o resto do teu salário. Isso não também... sou eu, Gilberto, não olha pra mim. Não sou eu, ela tá falando com uma dela. Eu tenho... Não é pessoal a pergunta. Não é pessoal. Mas eu tenho conhecimento de empresas que fazem. O Gilberto olhou pra mim, tipo, vamos fazer uma açãozinha, Estela. Venha comigo, Estela, eu vou te tirar daqui. Você viu que ele quase me puxou pela mão e me tirou daqui, né? Mas tá erradíssimo isso, né? Sim, com certeza, tá errado. O pagamento tem que ser integral. Integral no 5º dia útil. Até o 5º dia útil. Meu Deus do céu. A gente vê cada coisa por aí, né? Por aí, e o que acontece também é o pagamento após o 5º dia útil, porque os patrões esquecem que o sábado conta como dia útil. Então, na maioria das vezes, o pagamento é feito na segunda, quando deveria ser feito ou no sábado ou na sexta. Se o patrão não trabalha com pagamentos no sábado, tem que pagar na sexta. Tem que antecipar. Tem que antecipar. Mas aí isso acaba que entra na rotina. Sim, e os trabalhadores não reclamam. Mas essa é a regra. Tá no Facebook, pergunta? Tem perguntas aqui, ó. Quando a empresa está atrasada 3 meses e ela acha que não é justo pagar os juros, pois o banco cobra do funcionário. Por causa do salário atrasado 3 meses. Quando a empresa quer fazer um acordo, até quantas vezes pode fazer? É que esse acordo, ele não pode ser feito, né? Juros FGTS? Ele fala que... Ele não fala dos juros. Acho que é salário, né? Acho que é salário. O que ele está dizendo é que a empresa levou 3 meses para pagar o salário e pagou o salário integral sem juros. Sendo que ele lá no banco, quando ele faz o empréstimo e tal, se não paga no dia, o juro vai Eu acho que ele quis dizer do FGTS. Pode ser. Ele diz, pois o banco cobra do funcionário. Porque os juros não... sim, só se ele quis dizer que ficou negativo, talvez no banco, e aí teve cobrança de UF, e aí... Ele está falando do salário. Mas eu acho que é do salário mesmo, Gilberto, no sentido, por exemplo, paga pelo banco e ele tem um empréstimo atrelado àquela conta. E aí naquele mês faltou Exatamente, o pagamento. é disso que ele está falando. Sim, aí é um caso de rescisão indireta, né? Porque 3 meses de atraso de pagamento do salário, e aí ele vai ter mais essas provas para corroborar o pedido. Porque às vezes cai na conta no banco, né? Daí tem contas mensais, né? E aí atrasou um dia, já vai tudo absurdo, os boletos não atrasam. Já não acho que é do patrão, né? Sim, com certeza, é do patrão. Certeza. Então tem aqui algumas situações que o pessoal está colocando, mas não é relacionada a Fernando aqui. Fernando, bom dia, tudo bem? Não recolhimento do FGTS também é motivo de rescisão indireta. Isso que eu estou falando aqui, né? Inclusive convenções coletivas de trabalho tem multa por atraso no pagamento de salário. Olha aí ele falando. Sim. O Fernando é do Sindicato do Comércio aqui de Canoinhas, né? Então tem essa situação do microfone, ele está falando. Do microfone aqui? Tá dando algum ruído lá, né? Sim. Aí, ó, já resolveu. O doutor, então, ele está falando aqui da questão de que, inclusive, nas convenções de trabalho, se prevê multa no atraso do pagamento de salário. Isso, dependendo do ramo da empresa, das convenções, acordos coletivos, elas podem estipular, né? As convenções e acordos coletivos, quando elas delimitam sobre situações que vão beneficiar o empregado, elas podem, inclusive, delimitar multas, né? Por atraso de pagamento, salários, enfim. Convenção
são e acordo coletivo têm poder sobre a lei, inclusive, sobre a CLT, dependendo do que ela estipular. Então, muito bem colocado, sim, tem situações que geram multa. Além da multa do que já vai receber de FGTS de 40%, a multa do atraso. Bom dia pro Gabriel, bom dia, estou ouvindo, assistindo com a minha mãe Jussara aqui na Encruzilhada, Caetano Souza. Essa lei do trânsito no interior tá igual uma lei do interior mineiro, alguns anos atrás, que o prefeito proibiu o pessoal de morrer por falta de cemitério. Meu Deus. O Dorico Paraguaçu, né, do Bem Amado. Maria Lima, um bom dia para você, sempre muito querida aqui com a gente. A Rosa, bom dia, dupla dinâmica, sempre informando a comunidade sobre seus direitos. A Rosa Oliveira lá do Cerrito. Ô Rosa, como é que tá a situação aí da chuvarada? O Cerrito sofreu bastante também, né? Ela tá mandando um abraço pro Gilberto também, né? Bom, o doutor trouxe pra gente o doutor Gilberto Dias trouxe informações muito importantes pra gente sobre então a questão da rescisão indireta, que é quando o empregado demite o empregador, né? Queria agradecer imensamente a presença do Dr. Gilberto aqui, né? Contar com ele outras vezes, porque tem muitos assuntos relacionados às relações de trabalho que precisam ser explicadas, porque às vezes as pessoas não sabem realmente dos seus direitos, né? Que tem, né? Obrigado, doutor. Eu que agradeço.